rua do dia domingo, dia 13, se encher, vai ser outro álibi que os políticos querem para poder agir. Ele está sempre esperando um álibi para agir institucionalmente. Diz, olha, a gente também está aqui enlameado, mas não tem jeito, vamos nessa, porque a rua está nos cercando e tal. Precisa fazer esse cerco ao poder, e como diz, poder bom é poder acuado, esse é o momento exatamente que precisa ser feito, porque o Congresso só vai agir desse jeito. E o calendário da crise é esse, o novo calendário da crise, é isso que a gente vai ter que pautar e ver, algumas coisas já aconteceram. Bom, dia 9, o STF decidiu sobre a escolha legal do novo ministro da Justiça. Parece uma coisa de rotina, não é? É um absurdo que a presidência da República, de um país que é o 6º, 7º PIB do mundo, e tem 200 milhões de habitantes, 150 milhões de eleitores, toma uma decisão crítica nesse momento, crítico para o governo do ponto de vista jurídico, policial, institucional e tudo mais, e topa arriscar escolher o ministro. Na verdade, isto foi relevante por duas coisas. Uma, mostrou a barbeiragem e o descontrole do governo. E o STF, não foi nenhuma decisão por 7-4, foi 7-1. Acabou. Então foi assim um penacho. E o que é que isso aqui é relevante também? Na verdade, essa decisão apressada em o chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, levar um homem que ele conhecia bem da Bahia, que era quem fazia o serviço para ele de segurar os problemas na Bahia, mostra que não foi uma operação para escolher um novo ministro da Justiça, foi uma operação para escolher um guardião que pudesse ajudar e controlar a Polícia Federal, que é impossível, e o Ministério, alguma coisa desse jeito, algum padrão de interferência que a gente não conhece agora. E o que é mais relevante, eu coloquei aqui, essa data dia 10 é a partir de agora, daqui para frente, na verdade. A presidente vai ter que escolher um nome, a menos que o novo ministro da Justiça decida deixar o órgão, decida deixar a profissão dele procurador. O que é relevante nisso? A presidente Dilma está sendo desafiada pelo PT a tomar uma decisão que seja pró-PT e anti-investigações. Esse é o desafio. Gilberto Carvalho deu uma entrevista na segunda-feira na Folha de São Paulo, em que, em um determinado momento, a repórter Natuzaneri perguntou para ele, mas a presidente Dilma vai mudar o programa fiscal dela, que o PT diz que não concorda? E ele deu a resposta categórica, de ameaça. Ou ela muda ou nós mudamos. É isso que, a partir de hoje, está em jogo, e esse é um dos fatores do problema político da presidente. O PMDB sempre foi rachado. Tem um bando de partidos intermediários que sempre foram fisiológicos, in extremis, portanto, estão lá para ver a que horas saltam fora para serem outra vez governistas. O problema maior da presidente Dilma é que o PT, hoje, não é um partido plena, incondicionalmente solidário com a presidente eleita. Ela sabe disso. Então, é por isso que isto é relevante, que isso é importante ver que decisão ela vai tomar. Estava previsto para esta semana, pelo visto não vai acontecer, mas, a partir de agora, o STF vai ter que homologar, vai ter que fazer com a delação. O ministro Teori vai ficar bem complicado se ele não homologar por uma razão, porque ele rejeitou a homologação só sob o argumento de que a delação tinha um contrabando, que era aquele jogo que o Delcídio estava fazendo de querer 6 meses, não revela a delação porque eu preciso de 6 meses para me livrar no Conselho de Ética. Obviamente que o juiz Teori disse, bom, mas aí fica um acordo de compadre e comadre e não tem condição de eu fazer isso. Eu sou juiz da Suprema Corte. Ele mandou retirar isso, já foi descoberto, o Delcídio abriu mão disso, obviamente não tinha como não abrir mão. Então, pela lógica do, sabe, A igual a B, B igual a C, o silogismo, não tem como você não aprovar a delação, fica complicado. Ele vai ter que arrumar outra argumentação que não seria aquela. Então, dá-se em Brasília como certo que haverá a delação. Mas, enfim, o que é complicadíssimo para o governo. Eu sei que os senhores escutam não raro, ouvem dizer, às vezes o PT diz, o Delcídio sempre foi um cara que o Lula nunca gostou, deixou de fora, e como é que ele sabe tudo isso? Sabe, isso é conversa por uma razão. O Delcídio é o mais tucano dos petistas. Ele era tucano inicialmente, inclusive. Ele começou a vida como tucano, depois trabalhou na Shell, foi para a Inglaterra, voltou, foi da Petrobras, foi lá conhecer o Cerveró, ficou amigo dele para as coisas boas e ruins. E o Delcídio sempre foi usado pelo PT nos momentos mais em que o PT não podia, desculpa a expressão, não podia ir para o pau, precisava ser diplomático com a base dos outros partidos para ser ajudado, o Delcídio sempre entrou em campo para o governo. Então ele era a face delicada, diplomática, não operária do PT, mas que agiu e que no Congresso era fundamental para o PT. Bom, dia 12 tem a convenção do PMDB.
Não creio, essa foto foi escolhida a dedo, né? É impressionante. Essa foto foi escolhida a dedo. Esse menino que faz esse trabalho lá na Pátria, o cara fica, às vezes, enquanto não acha a foto, ele não descansa, é aquilo que ele considera melhor. Mas o PMDB, eu vou apresentar uma conta aqui para o senhor já, para terminar esse bloco, e o PMDB é relevante. Primeiro, eu não creio que o PMDB vai tomar uma decisão na convenção de domingo de o partido majoritariamente decidiu que vai deixar o governo, porque isso exigiria que o PT tivesse uma coisa de um altruísmo que ele não tem, que era, e também vamos entregar os cargos e vamos sair do... Não vai fazer isso. Eu estou me expondo porque, se acontecer, eu vou ter que vir aqui me pertenciar, dizer, olha, você não conhece o PMDB mudou, tem um novo PMDB como tem um novo Brasil e tal, pá, eu vou ter que fazer isso. Mas não consigo... Eu mostrei essa foto, vocês começaram a rir. Eu não consigo acreditar que, diante da risada de vocês e com isso aqui, que o PMDB tome uma decisão de simplesmente sair fora e tal. Agora, vai tomar uma decisão que vai ser relevante como termômetro para a situação política da presidente Dilma. A quantidade de diretórios regionais que vão se posicionar, você pode trazer eles para fazer um reflexo, por analogia, com as bancadas. E aí, com as bancadas dos estados dentro da bancadona do PMDB da Câmara. E aí você vai notar com mais precisão, coisa que você não tem recentemente, quem está ainda doce com o presidente, quem está amargo, quem quer sair. Você vai ter um panorama mais claro sobre os fígados que perspassam a vida política do PMDB. A gente costumava fazer isso antes, quando o Congresso tinha votações, toda quarta e quinta, assim, votações grandes, coisas importantes, relevantes, medidas provisórias relevantes, projetos relevantes, PECs. Você, quando tem um bando de gente votando, você consegue sentir pela votação e nos mapas de votação os interesses e como é que eles se cruzam e quem está com quem. Só que, ultimamente, a gente não tem votação. Na verdade, o governo está paralisado desde o início do ano para cá. Então, essa convenção vai ser relevante para ver como está a contabilidade da sobrevivência, que eu vou mostrar para vocês, da presidente Dilma. Dia 13 tem as manifestações. A gente já vai saber se o São Pedro quer ou não quer as manifestações. Vão ser relevantes por conta daquilo que eu disse antes. Os políticos precisam desse álibi, precisam desse aval para agir com mais tranquilidade. Dia 16, acabei de falar, foi confirmado, eu botei aqui como uma tentativa, mas agora saiu formalmente, oficialmente, que sai toda sexta-feira o calendário da semana, do plenário. Foi confirmado que vai ser definido ali o rito final. E no dia 19, isso aqui é na verdade dia 18, que fecha dia 19 a gente saberá. Tem uma coisa no meio que é outra coisa relevante para medir como estão as relações da presidente com o resto daqueles partidecos, assim, partidecos já pode falar PR, PP, PTB, PSD, como é que está aqui? Por quê? Porque está em vigor uma coisa que é uma jabuticaba que nós inventamos este ano, que é a tal da janela troca-troca partidário, que vai até dia 18. Então, esse troca-troca partidário vai permitir também enxergar como está se dando a mudança, para quem e para que lado. Tem gente que acha que está no PP, que ainda está formalmente com o governo, mas não, devia ter saído. Então, esse partido não sai, eu vou para outro partido que seja mais de oposição. Então, nós vamos sentir isso no dia 19. E, por último, aqui é dia 23, não é que vai ser dia 23 ou 24. A partir do dia 23 ou 24, quarta e quinta-feira são os dias de sessão plenária no STF. Provavelmente não vai acontecer nesses dias, mas vai acontecer daqui para frente. O STF faz recesso durante a semana da Páscoa, da Semana Santa. Mas tem um fato aqui super relevante nesse imbróglio, porque um outro álibi que os políticos querem que o STF lhes ofereça é a história de o Cunha deixar a presidência, porque eles nem conseguem tirar o Cunha. Até já conseguiram abrir o processo no Conselho de Ética, mas a PGR, a Procuradoria-Geral da República, fez uma demanda especial para o Supremo e disse, tudo bem, você o transformou em réu em um dos 3 processos que ele responde, mas, por ser a terceira pessoa na sucessão, cuidado que às vezes vocês veem na mídia que o PGR, a Procuradoria-Geral da República, o Janot, pediu a cassação ou a deposição do mandato. A Procuradoria não tem poder para fazer isso e nem o Supremo tem poder para cassá-lo sem transitar do julgado como presidente da Câmara e como deputado, cassar o mandato dele. Tá? Então, assim, o que ele pediu foi o afastamento dele ou do mandato, ou afastamento provisório, ou afastamento da presidência. No fundo, me parece que a discussão vai ser em torno do afastamento da presidência, porque ele é o terceiro na linha de sucessão. Imagine se o presidente cai,
o Temer assume, aí ele tem que fazer uma viagem internacional, o Cunha ainda não saiu e ele assume o Planalto. Réu. Nós vamos ter, pela primeira vez na história do Brasil, que já viu de tudo, todos os horrores, vai ter um presidente da República interino, que ele é réu duplamente, na condição de presidente da República e na condição de presidente da Câmara. Então, eu diria, se vocês me perguntassem um mês atrás a chance do Supremo tirar o Cunha da presidência, eu diria que era impossível. Nas últimas semanas, eles evoluíram para uma discussão e provavelmente haverá um debate forte no plenário e eu não me admiraria, mas não tenho condição de garantir nada, mas não me admiraria se o Supremo decidir, por conta dessa situação terceira na sucessão, tirar o presidente Cunha da presidência da Câmara. Para terminar esse bloco e para mostrar que eu, em vez de achar, trouxe um número e um raciocínio objetivo para vocês sobre por que a presidente involuiu. No caso, algumas pessoas podem achar evoluiu, outros involuiu. No caso, ela deve achar que involuiu. Quem quer o impeachment acha que evoluiu o impeachment e, efetivamente, ele evoluiu do ponto de vista de números de a presidente já teve uma condição do impeachment não ser aprovado e passou por uma condição do impeachment que, muito provavelmente, a continuar nesse ritmo, será aprovado na comissão. Esse é a cara de ontem à noite não, de anteontem à noite, porque ontem mudou. Mas o que mudou aqui, por conta dessa troca partidária, o que mudou aqui passou para 68, aqui para 50, mas essa está certa a ordem de grandeza. Esse é o quadro do Congresso Nacional da Câmara anteontem. Esses partidos, publicamente, por razões diferentes, são os que dizem, efetivamente, que não abrem mão da manutenção do mandato da presidente, não importa o que aconteça, porque não aceitam crime de responsabilidade por conta das pedaladas fiscais, portanto, não faz sentido. Então, o PT, 59, os 18 do PDT, os 12 do PCdoB, o PSOL e o Rede não são da base da presidente, mas eles dizem publicamente que, apesar de serem contra o governo da presidente Dilma e serem críticos e opositores, que eles não acham que o impeachment é a solução que o povo brasileiro escolheu e deve continuar. Então, eles dizem, pode ser que evolua, que não votariam hoje no impeachment. Quando você soma isso, que é considerada a base segura, teoricamente hoje, a presidente tem 99 votos seguros. E vocês notaram que eu não incluí o PMDB. Eu, de propósito, não incluí para fazer esse raciocínio para vocês. Bom, eu vou admitir que o PMDB não vai sair todo, e eu vou dizer assim, vamos fazer o seguinte, se o PMDB não sai, eu ainda vou contar, só para efeito de contabilidade impressionista, para esse raciocínio, isso aqui. Quando você soma a bancada de 67 aos 99, mesmo assim, a presidente tem 166 votos garantidos. São 5 a menos do que o piso de 171 para escapar do impeachment. É claro que vocês sabem que a bancada do PMDB não irá inteira para ela. Em hipótese alguma. E por que você não colocou? Tudo bem, o PSDB é a oposição, o DEM é a oposição, não sei, mas por que você não colocou PP, PR, PSD, PSB, que essa é a oposição mesmo também, já declarada, PTB, PRB, PMB, Partido da Mulher Brasileira que só tem homens, Solidariedade, PSC. Gente, eu não coloquei por uma razão. Esses partidos todos são partidos de barco andante. Estão só no tombadilho para ver a hora que... Todos os dias fazem uma reunião. Lá em Brasília, quem conhece, tem aquela corredor das comissões, né? Ela tem muito ativa de manhã, depois já à tarde ficam vazias, aquelas salas, porque ficam esperando a sessão ordinária abrir e tal. Então, naquele período ali, pós o almoço, assim, de 1 às 2, você passa lá hoje... Todo dia eles pedem lá na secretaria, todo dia já alugam, assim, reservam. Todos esses partidos, tudo isso aqui, todo essa maracangalha e tal, todos fazem reuniões a tarde toda para ver e medir a hora que deixam o governo. Eu nunca assisti nenhuma reunião que é a hora que vamos ficar com o governo. Só discutem a hora de pular do tombadilho para fugir do barco do governo. Então fica claro que você não pode contar, nada disso aqui é partido crente, é uma proposta de que o governo faça para... Então esquece. Isso aqui assim, na hora que acabar aqui o poder, vai tudo para o outro lado também. Eles apenas vão para o outro lado.